A graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda ao nosso canal. Que bom ter você por aqui. Hoje nós vamos dar prosseguimento à nossa escola bíblica com mais uma aula, então, sobre Atos dos Apóstolos. Nós estamos aí na nossa aula 15, estamos chegando ao final do livro de Atos e a gente vai falar um pouquinho sobre o trecho de Atos no capítulo 21, que é a prisão e a defesa de Paulo. Então, vem com a gente, vamos acompanhar esse estudo e eu convido você a orar comigo nesse momento. Pai de amor, nós te damos graças a Deus por esse momento de estudo da Tua Palavra. Senhor, que a Tua Palavra entre no nosso coração e faça morada, que ela transforme o nosso ser, para que nós possamos, ó Deus, como igreja, como filhos e filhas Teus, propagar a Tua Palavra em todo e qualquer lugar. Pedimos a orientação do Teu Santo Espírito nessa hora. Em nome de Jesus é que oramos. Amém. Então vamos lá, nossa aula de hoje, nós vamos falar sobre a prisão e defesa de Paulo, essa aula número 15, que compreende aí esse trecho um pouquinho mais extenso, aí do capítulo 21 até o 23, e se a gente pudesse trazer para nossa reflexão nessa hora, seria esse texto de Pedro, que diz: não sofra, porém, nenhum de vós como assassino, ou ladrão, ou malfeitor, ou como quem se intromete em negócios de outrem, mas se sofrer como cristão, não se envergonhe disso. Então nós vamos falar bastante aí sobre o sofrimento de Paulo, sobre as suas prisões e como foi acontecendo isso e como Lucas relata para nós. Então vamos lá. Os acontecimentos que a gente estuda aqui no livro de Atos mostram pra gente que a pátria, então, da igreja primitiva foi também um berço de um fanatismo religioso intenso. O partido judaico dentro da igreja cristã queria sufocar, então, a liberdade dos novos convertidos. Paulo, ele se torna um alvo principal das ameaças dos judaizantes. E nós vemos aí que Tiago, líder da igreja em Jerusalém, percebendo o que poderiam fazer os apóstolos, principalmente a multidão enfurecida desse início aí de trecho de Paulo, em Atos 21, vai trabalhar o quê? Vai aconselhar Paulo a não desafiar esses judaizantes e nem os irmãos de Jerusalém, mas a se resguardar sobre o cumprimento dos preceitos cerimoniais do nazireato. Paulo, ele atende esse conselho. E tudo parecia bem entre os judeus da pátria, ou palestinenses, que conheciam bem pouco a respeito do procedimento do apóstolo. Porém, chegou ali um grupo de judeus da diáspora, vindos da Ásia, que conhecia Paulo, que reconheceram Paulo. E estando Paulo no templo, foi acusado de profanar o santuário sagrado dos judeus sobre a falsa alegação de haver introduzido ali um companheiro gentil. Para a gente entender um pouco esse contexto, se você lê e gosta das cartas de Paulo, você vai lembrar que Paulo estava lá coletando ofertas para levar para essa igreja de Jerusalém. Lucas não fala nada dessas ofertas. Como assim as ofertas sumiram? Né? O que provavelmente todos os estudiosos defendem? Que essa igreja não aceitou essa oferta. E aí, o que fazer com essa oferta? Então, o que acontecia? Paulo ficou muito tempo fora, muito tempo trabalhando com pagãos, com gentios. Então, existia uma desconfiança da igreja de Jerusalém, das pessoas ali, se Paulo não tinha se corrompido de fato, né? Então, esse questionamento. E aí ele traz dinheiro desses pagãos, desses gentios, para a igreja. Então, é uma coisa que não funciona direito, as peças aí parecem que não se encaixar. Então é bem provável que Tiago, os líderes da igreja, os presbíteros ali, indiquem o quê? Para Paulo usar esse dinheiro, então, para pagar os votos de nazirenato de algumas pessoas pobres. O que acontecia? Várias pessoas pobres que queriam fazer esses votos, eram os votos caros, que envolviam sacrifícios caros no templo. Muitas vezes queriam fazer, mas não tinham dinheiro. Tinha que esperar a boa vontade de alguém que patrocinasse isso para que eles pudessem, então, realizar esse voto e seguir o procedimento da lei. Então, o que esses presbíteros de Jerusalém indicam para Paulo? Vamos fazer o seguinte, vamos usar, então, esse valor para os irmãos verem que você está com boa vontade, que você não está corrompendo a lei e fazendo isso. Então, isso que eu estou falando para vocês é, assim, extra-bíblico, é o que vários historiadores entendem, né, e vários teólogos aí, estudantes da palavra, entendem que possa ter acontecido. Por isso que Paulo banca, então, esses 4 rapazes,
E ele vai ao templo, então, junto com eles. E o que esse diz que me disse aí, o que aconteceu? Uma confusão danada. Esses judaizantes, aqueles que defendiam a lei, que sempre estavam atrás de Paulo, chegam ali em Jerusalém, vê Paulo dentro do templo, acredita que ele tenha levado um gentil para dentro do templo. Isso é questão de morte, no caso da lei, né? Se alguém fizesse isso, realmente podia ser entregue à morte. E aí começa toda a confusão. Então, é muito provável. Aí depois a gente não sabe o que aconteceu com a oferta, enfim, mas aqui só para a gente fazer um link com as outras cartas, né? E o que dizem os estudiosos a respeito disso. Pois bem, então vamos pensar aí. A gente tem aqui Paulo, então, sendo preso, mais uma vez, mas aí o que diz a tradição e o texto bíblico, provavelmente uma das últimas prisões de Paulo, né? Depois ele segue para Roma e fica preso em Roma. Essa prisão também é citada pelo próprio apóstolo em outras cartas, Colossenses, 2 Timóteo, Efésios, enfim. E aí a gente vê então Paulo como prisioneiro do Senhor. Agora o que resta de Atos, como diz aí o teólogo C. Erdmann, prende-se exclusivamente ao que Paulo experimentou como detento, né, como preso no Senhor, à disposição das autoridades romanas. Calcula-se de 5 anos o período que vai desde a sua captura aqui em Jerusalém até a sua soltura depois em Roma. Então ele fica todo esse tempo. E Paulo ele teve uma recepção calorosa por parte dos crentes fiéis aqui de Jerusalém, se você acompanhar o capítulo 20, logo no início. Mas foi por eles advertido do risco que ele corria por causa dos convertidos zelosos da lei, né? O que a gente chama hoje de judaizantes, enfim, aqueles que entendiam que Paulo estava corrompendo a lei de alguma forma. Então, convém lembrar que Paulo rejeitava a lei como meio de justificação, de salvação, mas não como regra de vida. Por isso, ele, então, submete-se a essa questão do ritual do nazireato, para evitar ofensas aos seus compatriotas, para mostrar que realmente ele não tinha se corrompido, vamos pensar assim, nesse tanto, né? E aí vamos pensar, então, Paulo é preso por causa desse mal entendido, ou diz que me disse, né, que dizem que ele levou alguém, um gentil, para dentro do templo. E aí a gente vai ver, então, a defesa de Paulo perante os judeus. É muito interessante porque a gente vê que Paulo, na verdade, não se defende daquilo que ele foi acusado. Ele apresenta o evangelho. Então a gente pode resumir o raciocínio seguido por Paulo da seguinte maneira: mais que uma repetição do relato da sua conversão, que é o que nós temos aqui, Paulo emprega um raciocínio lógico para provar isso. Primeiro, a origem e a educação de Paulo. No tocante à sua origem, à sua educação, em nada era diferente dos seus compatriotas. Ele deixa entender, e ele deixa isso muito claro, que ele era um judeu legítimo. Apesar de ter nascido em Tarso, fora de Jerusalém, ele é ensinado, depois ele é levado criança para Jerusalém, cresce ali aos pés de Gamaliel. Então, a diferença estava no fato dele que havia passado, então, por uma experiência sobrenatural de profunda transformação que o identificava agora com a pessoa de Cristo. E aí a gente tem também Paulo falando da estrada de Damasco, essa transformação divina, o poder divino que havia transformado a sua vida de forma repentina na estrada de Damasco. Provava que o Jesus Nazareno era o verdadeiro Salvador, o verdadeiro Cristo esperado. E aí a gente vê que então de perseguidor ele passa a perseguido. Então a transformação de um defensor fanático da lei judaica e antigo perseguidor, então, dos cristãos, dos apóstolos, agora se torna uma testemunha digna de crédito, porque ele pregava exatamente o que outra hora ele rejeitava e que ele odiava com todas as suas forças. Então, Paulo conclui o seu discurso colocando novamente na encruzilhada da rejeição da pessoa de Cristo e, portanto, em luta não contra Paulo, mas contra Deus. Então a gente vê que ele não se defende da acusação que foi feita para ele. Ele dá testemunho da sua conversão, da sua transformação em Cristo. E aí a gente vê que depois a gente pode seguir em frente, né? Aqui a gente vai seguir um pouquinho a mais aí no capítulo 22, né? Eu falei no início do 21, mas vamos entrar um pouquinho no 22, que vai falar da defesa de Paulo perante o tribunal dos judeus. E aí a fala de Paulo à multidão
não acalmou ninguém. Então não logrou acalmar a ira dos judeus que provocavam tumulto. Ao contrário, suscitou um coro, né? Tira tal homem da terra, porque não convém que ele viva. Morra, 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 né? Então, diante desse apelo, o oficial romano, que até agora ele ignorava quem era o detento, ele ordenou que fosse interrogado debaixo de açoite. Quando ele descobre, então, que ele é cidadão romano, e é dito isso a ele, o que acontece? Ele não pode mais torturar, porque existiam duas leis, né? A lei Pórcia e a lei Júlia, que proibiam torturar ou sequer prender um cidadão romano sem prévio julgamento, né? Então, eles ficam até com medo depois que eles... de ter posto as correntes em Paulo, né? E aí ele segue, então, para um tribunal judaico primeiro. E a gente pode resumir os argumentos de Paulo, então, diante do Sinédrio, nesses dois aspectos. Primeiro, o incidente com o sumo sacerdote. O que parece certo é que Paulo, no meio de tanta gente, não percebeu que a ordem de lhe bater na boca havia partido do sumo sacerdote. A sua resposta tinha mais um tom profético e reconhecido de inocência. A Bíblia, anotada de Hiri, diz tratar-se de Ananias, que foi sumo sacerdote nos anos de 48 a 58 depois de Cristo, que tinha a reputação de ser insolente e autoritário. Outra explicação em defesa do comportamento de Paulo diz respeito à sua vista cansada, que não teria permitido identificar o sumo sacerdote. Se trata de ironia, então Paulo quis dizer jamais poderia pensar que um sumo sacerdote agisse assim, né? Enfim, aí ficam várias interpretações, não dá pra gente dizer, mas é um incidente interessante. E o segundo, que é a composição do tribunal. Visto ser um tribunal composto de fariseus e saduceus, principalmente, Paulo ele divide as opiniões dos seletos juízes, então. Porque ao dizer que ele estava sendo julgado pela sua crença na ressurreição dos mortos, ele cria aí um celeuma entre esses que estão julgando. Ehrman conclui que Paulo não usou a astúcia desta que o mundo usa nas suas argumentações, que o que ele declarou ao tribunal foi a doutrina essencial da fé cristã, que é pelo qual ele estava sendo processado. Então ele usa dessa possibilidade na sua retórica. Então fica aí uma discussão, mas que gerou mais celeuma, gerou. E aí então Paulo é levado à prisão de Cesareia. Então o objetivo de Deus era conduzir Paulo de Jerusalém a Roma, conforme a visão dada ao apóstolo, que é o que Lucas retrata aqui, né? Como o evangelho chegou ao centro do mundo, então, naquele tempo. Mas o objetivo do adversário, por meio da conspiração infame, era o assassinato de Paulo, numa clara demonstração aí de completa degradação do Tribunal de Justiça dos judeus. O tribunal aceitou toda a insinuação dos conspiradores, os quais atentavam contra a vida do apóstolo, que escapou graças à vigilância e interferência de seu sobrinho, que tinha avisado ao comandante, o comandante da guarnição romana, sobre toda a trama empreendida contra a vida de Paulo. E Lucas mostra aí mais uma vez assim, Paulo sendo liberto por causa dessa cidadania romana, né? Ele é resgatado então das mãos dos judeus, porque ainda não era o propósito de Deus que ele padecesse em Jerusalém. O evangelho ainda tinha que seguir em frente. E é muito interessante a gente observar como o historiador se esmera em relatar tantos cuidados, né, da parte de um governador pagão para proteger a vida e acautelar os interesses de justiça, quando mesmo não se vê parte das autoridades corruptas de um povo que se diz pertencer a Deus. E assim, sob essa custódia, então, Paulo acabou parando na prisão de Cesareia, na costa marítima da Palestina, por um prolongado período de tempo, antes de ir para Roma. Então, a gente, com certeza, quando a gente estuda as cartas, a gente tem várias cartas que foram escritas nessa prisão aí de Cesareia, muito mais provavelmente do que na de Roma, por se tratar de um lugar mais próximo. E aí, para nós concluirmos o nosso estudo de hoje, nós vemos que Paulo menciona frequentemente nas suas cartas o fato dele carregar algemas, por amor de Cristo e do Evangelho. Testemunho corroborado aí na carta aos Hebreus, por exemplo, e assim o apóstolo viveu boa parte da sua vida, como um detento que não se envergonhava do testemunho de Jesus. A defesa perante os judeus amotinados e logo depois perante o Sinédrio e diante das autoridades romanas
não tinha como propósito produzir uma peça de oratória jurídica, mas visava mostrar aos adversários do Evangelho a necessidade que todos os seres humanos têm de crer no Filho de Deus, para que sejam justos aos olhos do Pai e pratiquem atos de justiça. Paulo estava certo de que todas as coisas colaboram para o bem dos que amam a Deus e são chamados segundo o seu propósito. E para a gente refletir então, aí finalizando o nosso estudo de hoje, o trabalho de evangelização, como bem mostra o relato de Atos dos Apóstolos, é um confronto direto com os poderes do inferno. Para tanto, nós cristãos devemos estar espiritualmente preparados. Então fica a reflexão e o desafio. Você está preparado espiritualmente? Tem se preparado? Buscado a Deus em oração, em direção? Nós desafiamos a nossa igreja até o final do ano termos aí visitantes, pessoas que vão entrar na nossa igreja e ouvir o evangelho. E é necessário a gente orar e pedir para Deus abençoar e dar a direção para que a gente possa ser também usado, direcionado para a honra e glória do nosso Deus. Que bom que você nos acompanhou até aqui. Eu espero que esta aula tenha edificado a sua vida. E eu convido você no próximo domingo a estar conosco na nossa celebração presencial, às 10 horas da manhã, na Avenida São Carlos, 2495. Celebração também transmitida via Facebook ao vivo. E depois também você pode acompanhá-la aqui no nosso canal do YouTube. É um prazer ter você conosco e espero que nós possamos estar juntos na próxima aula. Até lá!